Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Tenho certeza de que todos enfrentaram desafios difíceis às vezes, mas você sabia que existem pessoas que passaram por certas coisas que você não acreditaria que elas sobreviveram? Hoje vamos mostrar a vocês 10 deles. Você é novo neste canal? Certifique-se de se inscrever com o sino de notificação ligado. E antes de começarmos, dê um like no vídeo. Número 10. Em 1993, Émile Leray partiu para o Saara a bordo de um Citroën 2CV. São veículos amplamente usados no norte da África que permitem que você dirija pelo deserto por tempo suficiente. Mas o corajoso Leray foi a extremos quando escolheu outro caminho. Ele acidentalmente esbarrou em uma pedra que danificou o chassi de seu carro, causando uma falha no motor. Ele não podia andar de volta porque a cidade estava muito longe, mas depois de uma noite de sono, no dia seguinte ele decidiu construir uma motocicleta com as peças quebradas. Ele usou o capuz como abrigo enquanto estava no deserto. Após 12 dias de trabalho, ele construiu uma motocicleta com ferramentas e peças. Então ele conseguiu sair do deserto com segurança e mais tarde recebeu um prêmio por sua incrível conquista. Número 9. Pum Lin é o detentor de recorde que sobreviveu por mais tempo em uma jangada no mar. Sua história data de 1942, quando o navio em que ele estava foi afundado por um torpedo. Havia 55 tripulantes a bordo, dos quais 11 foram resgatados por outros navios. Pum agarrou o colete salva-vidas e continuou a nadar por cerca de 2 horas até que encontrou uma jangada de madeira flutuante. A balsa continha biscoitos secos, 40 litros de água, chocolates e algumas lanternas elétricas. Mas ele sabia que seus suprimentos não durariam muito, então ele aplicou suas habilidades de sobrevivência e pegou a água da chuva com um pano. Ele fez pequenos anzóis com os fios do fogão e uma faca com a lata de biscoitos. Ele flutuou no Oceano Atlântico Sul por 133 dias até que 3 pescadores encontraram sua jangada e o resgataram. Número 8. O croata Frane Selak é o homem mais feliz e o mais infeliz do mundo. Quase como um gato, ele parecia ter 7 vidas. Em 1962, ele estava a bordo de um trem que descarrilou e caiu em um rio gelado. Frane conseguiu sobreviver a isso. No ano seguinte, ele fez sua primeira e única viagem de avião, quando de repente a porta do avião explodiu. Ele caiu do avião e miraculosamente pousou em um palheiro. 3 anos depois, o ônibus em que ele estava derrapou e caiu em um rio. Então, em 1970, seu carro pegou fogo. Em 1995, ele foi atropelado por um ônibus e 1 ano depois, seu carro caiu em um abismo de 90 metros de profundidade depois de evitar um caminhão. Ele foi resgatado após se agarrar a uma árvore. Mas o bom foi que Frane ganhou na loteria em 2003, com um total de 700 mil euros. Que cara de sorte! Número 7. Quando Matt Sutter tinha 19 anos, ele assistia ao noticiário na televisão quando ouvia barulhos do lado de fora. Ao olhar pela janela do trailer que dividia com a avó e o tio, percebeu que um tornado estava se aproximando deles. Ele tentou fechar uma das janelas quando o tornado o sugou. Uma grande lâmpada de vidro bateu em sua cabeça e o deixou inconsciente enquanto ele girava dentro do tornado. De acordo com o meteorologista, a inconsciência de Matt pode tê-lo ajudado a sobreviver ao tornado quando ele foi com a corrente e evitou outros destroços. Ele acabou acordando em um gramado a cerca de 398 metros do trailer. Isto deu a Matt o recorde de maior distância a ser carregado por um tornado. Número 6. Quando Austin Bohannon tinha 18 anos, ele deu um passeio com seu padrasto no Parque Nacional Great Smoky Mountains, quando de repente eles se separaram. Seu padrasto conseguiu sair da floresta, mas Austin não conseguiu encontrar o caminho de volta. Quando eles se separaram, Austin escalou o topo de uma colina e tentou gritar por socorro, mas infelizmente seus chamados não foram ouvidos. Ele teve que passar a noite no topo da montanha. Segundo ele, também ouviu um helicóptero passando e tentou chamar a atenção, mas pela floresta densa não foi notado. Mais de 100 pessoas foram chamadas para ajudar a encontrá-lo. No 11º dia, Austin felizmente conseguiu sair da floresta sozinho e sobreviveu bebendo apenas água. Número 5. Anna Bergenholm foi esquiar com 2 amigos nas montanhas de Narvik, Noruega, na noite de 20 de maio de 1999. Na descida, ela perdeu o controle de seus esquis e caiu em uma camada de gelo de 20 centímetros. Ela foi arrastada para baixo e apenas seus pés e esquis estavam acima do gelo. Felizmente, Anna encontrou uma bolsa de ar embaixo dela
e a usou para se manter consciente, mas demorou 80 minutos antes que a equipe de resgate chegasse. Naquele momento, Ana desmaiou e estava com uma temperatura corporal de 13,7 graus Celsius. Quando ela chegou ao hospital, seu coração parou de bater, mas os médicos esperavam que seu cérebro ainda pudesse responder. Após 24 horas, seu coração começou a pulsar novamente e após 12 dias, Ana recuperou a consciência. Número 4. Em 2016, 3 homens embarcaram em um barco a remo de 5,8 metros, também conhecido como esquife, mas ao longo do caminho no meio do mar, seu barco foi virado pelo mau tempo e acabou na areia de uma ilha chamada Fanadik, centenas de quilômetros ao norte de Papua Nova Guiné. Eles passaram 3 dias na ilha, até que um avião naval americano viu o pedido de socorro escrito com letras grandes com folhas de palmeira caídas no deserto. Um barco local foi enviado para buscá-los e as equipes de resgate imediatamente informaram suas famílias. Após o desaparecimento dos 2 dias atrás, 2 grandes cargueiros os procuraram juntos por 17 horas e um avião da Marinha foi enviado. Segundo os pilotos, a ilha foi avistada pela primeira vez por causa do fogo que os homens haviam iniciado. Sem isso, as equipes de resgate nem saberiam que a ilha estava lá. Número 3. Victoria Sellers estava a caminho da desgraça quando foi saltar de paraquedas sobre Salisbury Plain e ambos, o principal e o reserva, falharam com ela. Ela era uma instrutora de saltos qualificada, com 2.600 saltos bem-sucedidos. Então ela ficou surpresa quando seu paraquedas ficou incontrolável. Parece que seu marido, um sargento do exército, mexeu em seu paraquedas e removeu algumas partes. Infelizmente ela não saiu ilesa, mas ainda assim conseguiu sobreviver à queda. Seu marido teve essa ideia maluca porque o seu casamento não estava indo muito bem. Ele também teria aberto uma torneira de gás um mês antes que poderia ter dado errado. No final, o homem foi condenado à prisão perpétua. Victoria conta sua história em vários talk shows e eventualmente escreveu seu próprio livro sobre isso. Número 2. Roy Sullivan, um patrulheiro do Parque Nacional de Shenandoah, na Virgínia, tem um recorde mundial do Guinness para a pessoa que foi atingida com mais frequência por um raio. Ele foi atingido 7 vezes entre 1942 e 1977, o que era uma chance em 700 mil na época. Isso lhe valeu o apelido de para-raios humano. Seu primeiro sucesso documentado foi em 1942, quando ele estava escondido em uma torre de vigia durante uma tempestade. Ele foi atingido quando decidiu correr para fora. Então, em 1969, ele foi atingido enquanto dirigia seu caminhão. A carroceria de metal de seu carro tinha que protegê-lo, mas por algum motivo a eletricidade atingiu sua janela. Um ano depois ele foi atingido no jardim da frente. E outros sucessos aconteceram em 1972, 73, 76 e 77. Roy conseguiu sobreviver a todos esses eventos e acabou fazendo 71 anos. Número 1. Se você viu o filme 127 Horas de 2010, talvez conheça essa história. O papel principal no filme foi interpretado por James Franco. A história é sobre o canyoning de Aaron, atividade em que se segue um rio que passa por uma garganta. Aaron fez isso sozinho e ficou preso entre uma rocha de 400 quilos em queda e o penhasco. Sua paixão era escalar todas as montanhas do Colorado, incluindo o Vertiner, que tem 4.200 metros de altura. O que trouxe consigo foram cordas, 1 litro de água, pedaços de chocolate, fones de ouvido e uma câmera de vídeo. Não havia recepção no local onde se encontrava e não tinha contado a ninguém para onde estava indo. Ele ficou preso por dias, mas encontrou uma maneira de se salvar, deixando parte do seu antebraço para trás. Por fim, ele foi encontrado por uma família holandesa que o ajudou e alertou o serviço de emergência. Você pode pensar que esses eventos só acontecem em filmes, mas isso realmente aconteceu. Qual foi a coisa mais corajosa que você já fez? Me deixa saber nos comentários. Se você gostou do vídeo, dá um joinha. Se quiser ver mais vídeos que fizemos, clique em um na tela ou dê uma olhada no canal. Obrigado por assistir e até a próxima!